sou a Mariúcha Meleiro, eu tenho 44 anos e em 2025 a gente vai fazer 30 anos de livraria. Mas a minha história com os livros começou antes. Quando eu tinha uns 11 anos, eu tive uma professora que nos obrigou a ler livros durante o ano, numa quinta série. E ali eu comecei a ter um amor pela literatura, pelos livros. Descobri biblioteca na cidade, então eu era uma leitora assídua. E quando eu tinha 14 anos, abriu a livraria intelectual na cidade. Eu fiquei sabendo que ela iria abrir em agosto de 95 e eu me candidatei para uma vaga de estágio, eu era estagiária na livraria. Ali começou o meu romance com a livraria. No início, nós tínhamos livros na literatura mais assim, espírita, esotérica, e a gente foi ampliando. Quando eu tinha uns 21 anos, eu comprei a livraria, trocamos de endereço e o meu amor pelo livro, pela literatura, ele só aumentou. A gente, enquanto espaço cultural, a gente vê a importância desse encontro. A gente não tem clientes, a gente tem amigos, leitores, a gente faz encontros, a gente consegue juntar as pessoas que têm o mesmo amor, que é a literatura. Meu nome é Patrícia Moura, eu sou professora há 23 anos e sou psicopedagoga, tenho uma clínica aqui em Montenegro, um Top Center, né, onde eu atuo ali com crianças com dificuldade de aprendizagem, decorrentes de lacunas por estímulos, né, problemas pedagógicos que não tem, ou também por transtornos que possa a criança ter, né? Então eu faço o diagnóstico e faço a intervenção também. No período da pandemia, lá em 2020, foi um período muito ruim para todas as pessoas, né? E então, como eu tenho clínica, surgiu para mim uma imensidão de pais, né, procurando, e até colegas, professores também, pedindo ajuda, que não sabiam como alcançar a alfabetização da criança por essa nova reinventar que teve que ser feito, né? Que teve que ser feito online e chegar lá na casinha da criança. Então foi muito difícil essa função toda, né? No período pandêmico ali. Então de 2020 a 2022, que foi mais acentuado esse período pandêmico, foi quando essa procura demasiada que vem para mim me preocupou, né? E eu confesso que eu nunca havia antes pensado em escrever um livro. E ali surgiu o meu primeiro livro, que foi esse aqui, né? Alfabetização Sem Segredos. Então é um livro técnico, que ele mostra um passo a passo como alfabetiza uma criança. Eu sou Elita Martinelli Peralta e é com muita satisfação que eu me apresento. Eu fui e sou, porque diz que uma vez professora, sempre professora, por 44 anos. Fui professora estadual, particular, municipal. E durante todo esse tempo, a maioria desse tempo, eu trabalhei com adultos. Então, eu achava que a poesia era o meu lugar. Porque toda vez que a gente tinha uma reunião ou qualquer coisa, eu ficava fazendo poesia para me distrair. Mas, quando o tempo foi passando, e como eu sou uma escrileitora, porque eu sempre escrevia à mão, em qualquer papel, em qualquer coisa que eu encontrasse, e comecei a ler muito cedo. Basta dizer que eu me alfabetizei também muito cedo e não fiz primeiro ano, já fui direto para o segundo ano. E o meu roteiro, o meu passeio preferido era ir à biblioteca. Então eu frequentava a biblioteca, acho que desde uns 7 anos de idade. Todo mundo me conhecia, ia trocando as bibliotecárias e ela sabia quem eu era, porque eu sempre estava tirando e lendo o livro. Então eu digo que eu sou uma escrileitora porque eu mais leio do que escrevo. Mas aí um dia eu estava trabalhando numa escola municipal que
crianças pequenas e os jovens com os quais eu trabalhava, dava aula de história. E a diretora chegou na sala dos professores e disse assim: quem quer substituir uma turma? Ninguém se manifestou. Ela disse: se ninguém se manifestar, eu vou ter que indicar alguém. Aí, casualmente, ela olhou para o meu filho, que era meu colega, também professor de história, e falou, disse: olha, tu vai atender uma turma de primeiro ano na biblioteca. A professora faltou, nós estamos com dificuldade, tu estás na hora de atividade. Aí ele imediatamente olhou para mim e disse assim: eu não fiz magistério, então eu não vou. Aí eu disse: deixa que eu vou, eu também estava parada, eu vou lá. Muito bem, quando eu cheguei na porta da biblioteca, as crianças me entregaram um livro e disseram para mim assim: prof, nós estamos na página tal. Eu olhei o livro, tá legal, então vamos continuar. E abri naquela página, comecei a história completamente, nem olhei o que estava escrito, comecei completamente diferente. Eu disse: não, mas essa não é a história. Eu disse: mas essa é a história que está escrita. Vamos fazer uma história diferente? Vamos juntos criar a nossa história em cima dessa aqui? Por que o lobo tem que ter sempre mal? Por que a vovozinha é daquele jeito? Por que a Chapeuzinho Vermelho se embrenhou na floresta? E eles ficaram todos quietinhos me olhando. Porque esse era o meu problema. Eu achava que os pequenos eram muito elétricos, que aquilo não servia para mim. Eu é que era elétrica. Eu é que dominava a cena sempre. E com os pequenos eram eles que eram os protagonistas. E com os grandes era eu que ensinava história. E também fazia loucura, né? E aí, daquele dia em diante, toda vez que faltava um professor naquela turma, eles iam na sala dos professores e pediam para a diretora para eu ir ler história para eles. Então, quando nós viemos para cá agora em 2024, uma cliente, amiga, ela me falou que eu tinha que ter um clube do livro, que a gente teria que ter na livraria um espaço que juntasse os amantes da literatura. E ela topou essa loucura comigo e a gente tem um encontro mensal aqui na livraria, que é o Clube do Livro, onde nós temos leitores que têm 15 anos, estudantes, até pessoas que já são mais velhas. Tem um encontro cultural, assim, uma diversidade muito grande. E é interessante porque todo mundo que participa, a gente tem assim, as pessoas vêm e quem não participa no nosso local, ela participa pelo WhatsApp, elas trocam ideias e os livros são escolhidos pelos próprios leitores. Então é um clube bem aberto, onde a gente só vai mediando, mas a escolha mesmo são das pessoas. E é muito interessante, porque a cada mês entra alguém e as pessoas ficam sabendo, alguém traz um amigo e eu espero que isso perdure por bastante tempo. Como a literatura, né, ela é uma arte e é a palavra que tu usa para poder atingir o público que tu quer dirigir, né? E ela é uma arte que encanta. Ela emociona, ela faz refletir, né? Ela faz todo um processo social através da palavra. Porque é muito fácil a gente achar que uma criança, ela se alfabetiza rápido. Mas tu já pensou tu ter 30, 35 na tua frente para incentivar? Então, se tu usar a imaginação, a criatividade, por isso, gente, quando eu vou nas escolas, as crianças fazem maravilhas. Elas escrevem a história de como elas foram alfabetizadas. Quem ajuda a fazer as tarefas. Então, isso chega perto da realidade dela. E também tenho que destacar a parceria das escolas, das colegas, as bibliotecárias, as não bibliotecárias que trabalham em sala de aula, que elas são maravilhosas. Elas trabalham o livro, elas aguçam a curiosidade da criança, elas criam uma memória afetiva, porque elas vão buscar como elas foram alfabetizadas. É importante a gente falar sobre isso, sobre os ciclos que se fecham, esses movimentos que acontecem.
Então, nossa cidade ela foi devastada por acontecimentos, mas ao mesmo tempo em que a gente se viu em momentos difíceis, a gente vê também que as pessoas, a comunidade abraçou muito a livraria. Nós tivemos uma diversidade imensa, inúmeros recados, mensagens de WhatsApp, redes sociais, as pessoas buscando, né? Por favor, não fechem a livraria, o espaço de vocês é importante. Às vezes a gente não tem noção da importância e da relevância que a gente tem para a cidade. Eu vejo a livraria não como um comércio, mas sim como um espaço de literatura, de amor aos livros, à arte, onde as pessoas podem conviver e reconhecer que não é só um livro, que é muito mais que isso.